aconteceu de novo, ou melhor, aconteceu pela terceira vez. A Argentina teve mais uma vez um superávit fiscal, não aquela bobagem de superávit primário que a gente de vez em quando tem aqui no Brasil, não. Superávit fiscal, uma coisa real, pela terceira vez seguida, terceiro mês seguido. Portanto, a Argentina teve o primeiro trimestre com superávit fiscal desde 2008. Sim, desde 2008. 16 anos depois, Javier Milei conseguiu resolver aí, pelo menos nesse primeiro período, é claro, o problema da dívida pública lá na Argentina, um feito incontestável, é claro, né, e que demonstra que o país está realmente caminhando para um futuro muito promissor em matéria de questões fiscais no primeiro momento, mas na economia como um todo. Vamos dar uma olhada nesses números, vamos ver aqui o Javier Milei falando também a esse respeito, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse anúncio foi feito ontem à noite, né? Aqui no final da noite do dia 22 de abril, estou gravando isso aqui no dia 23, a notícia repercutiu bastante durante esse dia e tudo mais, só que eu já tinha gravado os vídeos da noite para falar a verdade quando isso saiu, antes tarde do que nunca, então, falar sobre esse tema aqui. Vamos ver aqui o Javier Milei falando, discursando oficialmente a respeito desses números aí, né? Então, vamos lá. Hoy estoy aquí, rodeado de nuestro equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para anunciar algo que hace tan solo unos pocos meses parecía imposible en la Argentina. Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país, en particular, dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo. Eu acho que ele usou um adjetivo aqui para essa herança que ele teve que assumir. O pessoal da legenda não colocou aqui não, né? Eu não sou um especialista em espanhol, mas acho que ele falou de uma herança maldita que ele teve que assumir do governo anterior, que sim, está piorando muito o cenário econômico da Argentina até agora, está atrasando muito o que o Javier Milei tem projetado para o país, mas ainda assim, e é algo que reforça a capacidade econômica dele, o talento econômico do Javier Milei e da sua equipe, é claro, ele está cercado de bons nomes aí, disso eu não tenho dúvidas, mas isso então reforça a capacidade desse time que governa a Argentina neste momento aqui, né? De acordo com os números divulgados pelo governo, então, o excedente, né, o superávit fiscal, né, e aqui eu vou fazer logo parêntese a esse respeito, superávit fiscal, déficit fiscal, esse resultado fiscal primário se refere ao valor que o governo consegue guardar, no caso do superávit, né, ou o que acaba ficando no vermelho, no caso do déficit, antes de pagar os juros da dívida pública, né? Então, no Brasil, nós tivemos um superávit lá em 2022, uns 60 bilhões de reais primário, resultado primário na época lá do último ano do governo Bolsonaro, né? Só que esse valor sequer foi suficiente para cobrir o pagamento do serviço da dívida, os juros da dívida pública. Então, a dívida, de fato, aumentou. O déficit real, nominal ou fiscal, como o pessoal aqui da Argentina gosta de tratar, ele aumentou naquele ano e sempre aumenta aqui no Brasil. Nunca tivemos aí, pelo menos desde o período do Lula para cá, um resultado em ano fechado, né? Vamos considerar um ano fechado que um ou outro mês pode ter acontecido. Mas nunca tivemos, de fato, um resultado com um superávit real, fiscal, nominal da economia brasileira, né? Então, o Javier Milei já falou anteriormente, e tem mantido isso que ele disse, né? Que o governo não vai apresentar resultado primário mais, porque isso é uma enganação, isso não reflete a realidade. Ele vai apresentar o resultado fiscal. E olha só, pela terceira vez consecutiva, o governo da Argentina apresenta um superávit fiscal. Só não fez isso lá em dezembro porque o Javier Milei pegou o governo aí no dia 10 de dezembro, já estava tudo escangalhado. Mas janeiro, fevereiro e março, que foram meses que ele governou por inteiro, fazendo as suas políticas, tomando as suas decisões, isso aí ele conseguiu entregar o prometido resultado e muito melhor do que o pessoal realmente estava anteriormente projetando nos melhores sonhos. Essa é a verdade, né?
Se o cara conseguisse superávit primário, já seria uma grande notícia em face do problema econômico que estava antes, a situação criada pelo governo anterior. Mas tá aí, 275 bilhões de pesos no mês de março, né, de superávit fiscal. Então, isso aqui dá uma grana considerável, né? Levando-se em conta todo o trimestre, janeiro, fevereiro e março, o superávit acumulado desses 3 meses foi de 0,2% do PIB, né? Então, esse é o maior valor aqui, aliás, é a primeira vez que se consegue esse superávit em 16 anos, desde 2008, um trimestre superavitário, e é o maior valor de superávit em 20 anos. Esse é o tamanho da revolução econômica que Javier Milei está fazendo na Argentina nesse momento. Uma coisa realmente impressionante, e volto a frisar, citando algo que ele mesmo falou, né, levando-se em conta o problema que ele herdou do governo anterior, que foi uma tragédia total em vários aspectos aí, né. Claro que o pessoal da mídia esquerdista brasileira vai puxar a conversa para a inflação, que ainda está alta na Argentina, ainda está castigando, né? Mas a verdade é que ela tem sido reduzida, assim, o ímpeto de crescimento dos preços tem sido reduzido, né? Inflação aqui o pessoal está falando aumento de preços, mas isso não reflete a realidade. Então, quando o Milei assumiu em dezembro de 2023, esse mês teve uma inflação de 25 pontos, que caiu para 20, mais ou menos, em janeiro, né? Aqui não tem o patamar certinho aqui, caiu para 13 em fevereiro e 13,2% em fevereiro e 11% em março. Então isso aqui, os preços estão subindo ainda, é claro, mas num ritmo muito menor do que estavam antes, né? Inclusive, patamares inferiores a vários meses aqui do ano anterior, né? O problema da inflação, é claro que vai demorar a ser corrigido, porque inflação, né? O problema mesmo da inflação, o coração do problema já foi corrigido, que é o aumento da base monetária. Javier Milei parou de imprimir dinheiro, pelo menos como era impresso antes. Por que isso acontecia, né? E aí a grande dica, que fica a grande lição dessa história: déficit público anda de mãos dadas com inflação, com desvalorização da moeda. Qualquer país extremamente endividado vai se tornar extremamente desvalorizado do ponto de vista monetário, né? O governo anterior estava imprimindo dinheiro à torto e à direito para custear e bancar as suas contas, né? E aí chegou num patamar em que os preços estavam subindo muito. Isso estava ficando complicado para a popularidade do governo. Olha o que está acontecendo com o Lula nesse momento, né? E aí, então, o que o governo do Alberto Fernandes resolveu fazer? Dar subsídios para as empresas para que elas vendessem produtos baratos, tendo prejuízo. O governo bancava esse prejuízo aí. Só que o governo já estava todo estourado do ponto de vista do orçamento. De onde que ele iria tirar dinheiro para pagar esses subsídios todos aí, né? Imprimindo mais dinheiro, é claro, se endividando mais, imprimindo mais dinheiro, tomando esse dinheiro aí via empréstimo, um dinheiro criado do nada, e aí repassando para as empresas e perpetuando esse problema, então, do aumento da base monetária, que é o que causa o aumento de preços. Então ele represou esse problema durante muito tempo. Primeira decisão aqui tomada pelo Javier Milei quando ele assumiu o mandato foi acabar com essa farra dos subsídios e liberar os preços. Fala, ó, deixa os preços subirem o tanto que eles tiverem que subir, nós vamos cortar subsídios. Não apenas isso, cortou ministérios, secretarias, órgãos públicos diversos, fechou empresas, vai fechar várias outras, liberou a economia, demitiu funcionários públicos, enfim, está fazendo o rebu lá no estado argentino e conseguiu esse resultado excepcional mais uma vez, né, pela terceira vez seguida, o que indica que ele vai continuar tendo esse resultado. E aí você tem um cenário completamente diferente do que você tinha antes, né? Os preços estão subindo hoje em resposta à base monetária que cresceu no nível absurdo no governo anterior, né? Logo na virada do ano, Javier Milei fez um discurso à nação por conta do ano novo, né? Fez no dia 31 de dezembro, e ele falou o seguinte, que o governo do Alberto Fernandes imprimiu 20% do PIB em dinheiro novo, em dinheiro do nada. Olha o tamanho disso, meu amigo, o quanto que a base monetária do país aumentou. É claro que os preços iriam subir de forma considerável assim que essa represa de dinheiro aí fosse tirada, né? Então, aconteceu, a correção está acontecendo, mas essa queda no ritmo da inflação aqui dos preços, né, da subida nos preços, indica que esse cenário já começou a se reverter, e isso é ótimo, isso aqui é fundamental, na verdade, né? É importantíssimo que isso aqui aconteça para a população entender o que está acontecendo de fato lá
na Argentina. E na medida em que o governo tem superávit, né, fiscal, ou seja, ele está pagando os juros da dívida, ele pode fazer alguma coisa com esse dinheiro aqui. Eu não sei qual que é o plano do Milei, se é pagar a dívida pública, né, reduzir a dívida pública, ou simplesmente mantê-la estabilizada pagando os juros. Não sei exatamente qual que é o plano dele dentro daquela ideia de dolarizar a economia da Argentina. Mas, meu amigo, nessa expectativa aí, nesse objetivo, Javier Milei está caminhando a passos largos. Então é impressionante ver o que ele está fazendo em pouco tempo. Isso demonstra que dá para fazer, se o cara quiser, se o cara estiver comprometido, ele tiver peito para fazer as medidas necessárias, dá para fazer e em pouco tempo. Basta o cara chegar chegando, com os dois pés na porta, tomar as decisões corretas logo de cara, sem medo, sem receio, sem aquela coisa de, ah não, vamos conversar com o pessoal aí, para não ter muito problema, não ter dissabores políticos, né? Não, tem que chegar chegando, fazer o que precisa ser feito. Principalmente num país como a Argentina, que iria acabar em pouquíssimo tempo se continuasse daquele jeito, né? Então, fica o recado para um próximo presidente que venha substituir o Lula, vai pegar o país escangalhado aí por conta das medidas do Lula e do Haddad e vai ter muito trabalho pela frente para corrigir isso, mas vai bastar apenas olhar, por exemplo, bem-sucedido da Argentina para ver o que tem que ser feito e em breve, se as coisas continuarem caminhando assim, se Deus quiser vão continuar caminhando, a Argentina vai começar a ter resultados muito bons para o povão, preços menores, mais controlados, poder aquisitivo aumentando, salários sendo com ganho real, produtividade da economia aumentando, enfim, tudo aquilo que nós realmente queremos ver por lá. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.